Boa noite, amigos, boa noite, alunos. 6 minutos com a mecânica quântica. Essa semana eu vou falar sobre a relação entre o princípio da causalidade e a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela refutou o princípio da causalidade no início do século XX. Por volta de 1923, Erwin Schrödinger, né, e Werner Karl Heisenberg propuseram dois princípios importantes que refutaram o princípio da causalidade. Bom, o que é a causalidade? Causalidade diz o seguinte, que se A é um evento, existe B que é consequência desse evento. Né? Se A é um evento, existiria B uma consequência desse evento. Ou seja, toda ação existe uma reação. Para a mecânica quântica, não. Heisenberg, através do seu princípio da incerteza, em que eu estarei trabalhando na minha aula de física após o feriado para os meus alunos da graduação de engenharia, Werner Karl Heisenberg desenvolveu um princípio na década de 30, em que, baseado em cálculos teóricos, ele mostrou que ou você determina a posição de uma partícula, né, uma subpartícula, né, ou você determina o seu momento. Né? Com exatidão, as duas coisas não podem existir no mundo atômico pela mecânica quântica. Você não pode determinar a posição, ou seja, onde está essa partícula, e você não consegue determinar ao mesmo tempo o momento dessa partícula, ou seja, a velocidade dela em relação à sua massa. Esse é o princípio de Heisenberg que levou o físico teórico, que é o pai da mecânica quântica, o pai da mecânica matricial, né, quântica, ao Nobel em 1932 pelo seu princípio. Tá? Isso refuta o princípio da causalidade. Isso já é o bastante para refutar o princípio da causalidade. Ou seja, não há necessariamente A tendendo a B e B tendendo a A. Né? Existe um momento em que você ou determina a posição ou você determina o momento da subpartícula. Eu estou falando em elétrons, né? Estou falando em subpartículas atômicas. Né? Ao mesmo tempo, ou no mesmo espetáculo da década de 20 e 30, o outro físico austríaco, Rudolf Erwin Schrödinger, né, através da sua equação de onda, né, determinou que a posição de uma subpartícula, de um elétron, por exemplo, depende, né, da função de onda. Ou seja, depende da probabilidade de encontrar essa partícula no seu orbital. E isso é determinado através da equação de Schrödinger. Eu tenho aqui um alfarrápio meu, das minhas notações, como aluno de graduação da disciplina de estrutura da matéria, né, que é uma disciplina anterior à mecânica quântica. E ali, nesses alfarrápios, aqui está escrito, né, que a constante de Planck ao quadrado dividido por m, que é nada mais nada menos um momento, né, do elétron, né, abre colchete, né, que daí é a soma da posição, né, em função da derivada segunda, né, da derivada parcial substantiva segunda, né, em função do x ao quadrado, né, derivada segunda em função de y ao quadrado, derivada segunda de z ao quadrado, né, onde psi, né, é a função de onda, né, em relação ao tempo, né, e ao raio em que se encontra a subpartícula em relação ao núcleo, né? Isso é um balanço de energia menos o potencial do elétron, né? Que é a soma, né, da energia do elétron em relação ao seu potencial e em relação ao tempo. Né? Isso aqui está descrito nesses alfarrápios meus aqui, que eu utilizo, né, nas minhas aulas, né, desde sempre, porque não muda, né? Absolutamente não muda. Schrödinger, né, e toda a mecânica quântica, ela é absolutamente ad eterno, né, na física.
Então, o princípio da causalidade, ele é refutado pela mecânica quântica, tanto pelo princípio da incerteza de Heisenberg, como pelo princípio da função de onda, pela equação da função de onda de Rudolf Schrödinger, né? E isso me traz uma satisfação em entender que no mundo quântico, né, não existe absolutamente uma ação gerando uma reação. Existem probabilidades de ocorrerem o fenômeno. Essas probabilidades estatísticas são determinadas matematicamente por equações matriciais, por equações de funções de onda. Boa noite, boa sorte, professor Rodolfo.